A gente sempre fala aqui no UP Notícias da importância do esporte, mas o esporte ele pode ser também um importante aliado para a transformação de vidas. E a gente fala de vidas que estão começando, de crianças. A gente traz hoje aqui no UP Notícias uma entrevista especial sobre um projeto que está transformando há muitos anos a vida de crianças ali da região do Industrial. Professor, muito obrigada pela sua presença. Então, explica para a gente o que é esse projeto e como ele começou. Olá, bom dia, Natália. Obrigado pelo convite. Esse projeto ele começou com o Tomé Sassahara e o Peterson Rezende, que eram muito amigos. Tanto é que eu conheço o Tomé através do Peterson Rezende. E a Dona Maria da Sopa, né? Que para nós é um exemplo de ser humano. Começou já há 15 anos atrás, num bairro muito carente, como eu te disse, carente culturalmente, intelectualmente. E hoje eu entendo como cidadão, como ser humano, a necessidade da gente ter empatia, da gente olhar para o próximo. E junto com a Dona Maria, o Toméia formou campeões mundiais, temos lá dentro hoje campeões mundiais. E não só campeões mundiais no jiu-jitsu. Hoje nós temos lá, eu não digo mais crianças, adolescentes ou adultos que foram alunos do Toméia, que são excelentes seres humanos. E eu acredito que, se cada um fizer um pouquinho, ter um pouco de empatia, olhar para o próximo, nós podemos construir um futuro melhor. Porque todo mundo quer um futuro melhor. Todo mundo, eu quero um futuro melhor, mas o que você está fazendo para ter esse futuro melhor? Eu acredito, no meu ponto de vista, e eu sempre comento isso com a minha esposa e com as pessoas próximas, que se nós cuidarmos dessas crianças, eu acredito que a gente vai fazer um futuro melhor, tenho certeza. Essas crianças, né, para quem está nos assistindo, elas fazem parte de um projeto de jiu-jitsu que é totalmente voluntário o serviço que vocês fazem, né? Sim. Então, o professor dá as aulas voluntariamente. Essas crianças, elas têm toda a estrutura ali para que elas possam aprender e até competir futuramente. E tem também todo o suporte alimentar, emocional. Então, as crianças recebem lanche depois das aulas. Mas eu imagino que não seja fácil, né, professor, estruturar e manter esse projeto. Olha, Natália, dar aula, não que seja fácil, mas é prazeroso demais. Você cuidar daquelas crianças, nós implementamos uma yoga antes de começar as aulas, para eles meditarem, para eles se equilibrarem ali antes das aulas. E o resultado é fantástico. Atrás disso nós temos a Dona Maria, que é a nossa mãe, né, que é o nosso maior exemplo. A Dona Maria da Sopa. Para mim ela é um exemplo de ser humano fantástico. E ela nos dá o suporte, né, todo. Porque esse projeto nasceu lá, não existe dono, esse projeto é nosso, é dela, é do finado Toméia. E é muito prazeroso, sabe? E o mais difícil, não o mais difícil, assim, a maior barreira mesmo, assim, a dificuldade que nós encontramos é em proporcionar alimentação para essas crianças, vai para a competição. Que nem eu te disse, a gente tem em média ali mais de 60 alunos. Tem dia que dá 30, mas tem dia que dá mais de 60. Depende do dia, depende do clima. Então você está trabalhando com crianças, você está formando o caráter, a importância de você formar aquele caráter, você mostrar para a criança que ela pode ter um futuro melhor, uma perspectiva de vida. Para isso que nós vamos sediar o campeonato. Primeiro, porque é uma homenagem muito justa ao Toméia, eu sou suspeito a falar, porque minha vida foi mudada através do testemunho de vida dele, e eu tenho certeza que a vida dele foi mudada através do testemunho de vida da Dona Maria e da convivência com aquelas crianças. Então a importância do campeonato é nós conseguimos levar nossas crianças do projeto. Porque quando é campeonato de terceiros, que a gente vai, nós não conseguimos levar mais que 10 crianças. E querendo ou não, às vezes o sonho de uma criança ali é ir participar do campeonato, viajar, ir de ônibus, passar um dia gostoso, a gente leva alimentação, tudo do bom e do melhor dentro das nossas condições. Nesse ponto que eu bato sempre. Nós precisamos dar uma perspectiva de vida para eles. E o jiu-jitsu, além de dar essa perspectiva de vida, ele também colabora para que a criança tenha atenção, tenha disciplina
E isso é notório, às vezes, com as mensagens que nós recebemos dos avós, dos pais. E a gente acaba se emocionando e vendo que não tem dinheiro no mundo que paga esse sentimento. A transformação, né? A gente sempre fala aqui de como o esporte é importante, não só para recreação, para atividade física, mas é muito esse sentimento mesmo de transformar, de pertencer. Então essas crianças, elas enxergam que elas, né, fazem parte de um grupo, que elas podem sonhar, que elas podem realizar os sonhos. E aí vem então esse campeonato que vocês estão organizando para o mês que vem, para dezembro. Como que vai funcionar esse campeonato? Então, como eu te disse, esse campeonato é uma homenagem ao nosso finado mestre Tomé Sahara. E falando de jiu-jitsu também era casca grossa, é uma referência para nós, né? E o campeonato será dia 7 de dezembro, então nós estamos atrás de incentivo, porque o campeonato custa em torno de R$30 mil para acontecer. E aí o cara fala, pô, mas por que você não leva essas crianças então? Mas eu acredito que a gente vai conseguir. E aí a gente vai conseguir levar o máximo de crianças possível. E, em média, umas 150 crianças, 180 crianças. Nós vamos conseguir colocar de projeto social lá, sem custo. Então, para isso, para nós é uma satisfação enorme, muito importante. Era o sonho do Tomé. E a gente está conseguindo realizar esse sonho agora, junto com o meu sensei Douglas Hara, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, junto com a Dona Maria, que também, uma hora dessa, deve estar fazendo almoço para alimentar os familiares lá do bairro. Mas eu vim aqui representar eles e falar da importância. Porque se nós não fizermos por onde, é aquela coisa que eu e o Sam já conversamos, que eu e o mestre. Você leva as crianças para o campeonato. Os que não são chamados, eles abandonam. Por quê? Porque esse lado emocional, esse lado psicológico é muito abalado. A criança às vezes acha que você não está levando ela porque você está desmerecendo ela, porque ela não merece, ou porque você gosta mais do outro do que dela. E não. Ali a nossa escolha é feita através da presença de aula, através da disciplina. Nós tínhamos crianças ali que falavam coisas absurdas, fazia gestos absurdos quando a gente começou a dar aula. Mas, com muito amor, com muito carinho, hoje que são as crianças mais amorosas que tem. Só precisava disso, querido. Atenção, amor, carinho. E eu acho que isso é a nossa missão. Levar essas crianças para esse campeonato, e esse campeonato vai virar, assim, todo ano nós queremos fazer. Para a gente poder, para essas crianças poderem ter acesso à competição, sabe? Para passar um dia divertido. Não só 10, 12 que a gente leva, mas 150, 180 crianças. E, professor, você estava comentando que o projeto também começou ali no industrial, né, muito forte ali, mas existe também um sonho de levar esse projeto para mais lugares de Umuarama, para que mais crianças possam ter acesso não só ao esporte, mas à transformação de vida. Sim. A gente sonha, né? E quando você sonha, quando você coloca no papel, quando você tem um objetivo, você consegue. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Hoje nós temos convite para dar aula no Sonho Meu e temos convite também para dar aula em outros bairros. A gente ainda só não começou a dar aula, eu me ofereci, falei que o meu tempo que eu tiver vago, eu posso sim estar dando as aulas, ministrando as aulas sem problema nenhum, mas a gente precisa de, no mínimo, recurso. Assim, não é só tatame, não é só kimono, que são os mais importantes, é a alimentação, é a estrutura, sabe? Porque como que você vai chegar em criança hoje sem oferecer algo para ela? Né? Então eu entendi isso no projeto. Nós, quando começamos, nós tínhamos 8, 9, 10 alunos. Hoje não tem essa quantidade, por quê? Porque a gente entendeu todas as necessidades, não só uma, sabe? E tem muita criança que vai para comer um lanchinho, porque é gostoso, um bolo gostoso, um salgadinho gostoso, um pão com mortandela. De vez em quando a gente vareia, sabe assim? E aí essa criança, ela acaba indo para comer e ela acaba se apaixonando pelo jiu-jitsu e ela acaba ficando com a gente. Então, a importância do incentivo externo, assim, não tem como a gente abrangir o projeto e ir para outros bairros se a gente não tivesse essa estrutura, sabe? Esse incentivo. E eu acredito que o comércio local, o comércio de Umuarama, as indústrias,
as pessoas têm vontade de ajudar, têm um bom coração, têm empatia. Então nós precisamos chegar até essas pessoas. Porque eu tenho pessoas que eu conheço que não conhecem o projeto ainda. Pessoas que eu conheço de longa data. Então essa é a importância da gente estar aqui hoje, fazendo essa entrevista, para a gente divulgar, né? Divulgar lá o Vídeo Solidariedade também, que é um lugar que mata a fome de muita gente. A Dona Maria é um ser humano extraordinário, as pessoas que estão envolvidas ali com ela, sabe? Das pessoas olhar um pouquinho mais para o próximo. Tem uma redundância de falar, mas só assim a gente vai conseguir um futuro melhor. E, professor, para quem quiser ajudar, então, como que pode fazer para entrar em contato com vocês? Como que acha o projeto? Ah, quero saber como que o projeto funciona, quais são os horários de aulas, para ir lá conhecer um pouco mais. Sim, hoje temos um Instagram do Projeto Social Tomé Sassarrara. Funciona junto com a parceria com a Dona Maria de Solidariedade, porque assim, para deixar bem claro, é uma coisa só, tá? Não existe a Dona Maria que é o sério daquilo tudo, o Tomé deu aula e a gente só segue os passos dela, né? Ainda bem, porque se não fosse a Dona Maria hoje, eu acredito que nós não conseguiríamos dar aula, porque ela cede tudo pra gente, desde salão, a toda estrutura. Precisamos. Sábado, você vê a importância do esporte. Sábado fomos para uma competição em Itapejara, na Dolomitas ali, que foi um evento de MMA, teve o octagon, teve tudo, e eu vi a importância da arte marcial, importante de existir pessoas por trás disso. Eu vi lá muitas crianças carentes, crianças assim que você começa a escutar a história do professor, chega, dá vontade de chorar. E aí você vê aquelas crianças subindo no octagon, ou subindo no tatame, e fazendo bonito. Eu acredito que se a gente investir mais no futuro das crianças, nós vamos conseguir ter um futuro brilhante para nós mesmos. Então, fica aí a importância do incentivo, não só um incentivo financeiro. Porque quando a gente fala de incentivo, todo mundo já corre porque acha que é só dinheiro. Eu tenho uma filosofia comigo, aprendi depois de velho, dinheiro é só dinheiro, dinheiro não vale nada. A gente precisa do quê? De amor, de carinho. Depois que a pessoa conhece o projeto, conhece aquelas crianças, ele entende a necessidade de ajudar. Ele desperta dentro do coração dele aquela empatia, aquelas coisas que todo mundo tem. A gente precisa só despertar isso. Eu acredito que não tem ninguém ruim. Eu acredito que existem muitas pessoas boas. A gente só precisa ter o jeitinho de chegar, de explicar, sabe, plantar a sementinha dentro do coração delas. E é isso que a gente está tentando fazer. Quais dias funcionam o projeto? O projeto ele funciona de terça e quinta, das 19 às 21 horas. Nós temos o nosso Sensei Douglas Hara hoje, que é o primeiro faixa preta do Tomé. E tem eu como professor, né, professor Rogério, conhecido carinhosamente como professor Carcará. E temos o professor Ricardo, conhecido carinhosamente também como professor Baiano. E a importância também de ter bons professores, porque a gente lida com crianças. E a gente precisa ter muito cuidado. Então hoje a gente está assim, o mestre trabalha com criança há muitos anos em projeto social, um ser humano extraordinário. O Baiano tem todo o meu respeito, assim, a gente está lá com a gente, porque é muito difícil você colocar pessoas para cuidar de criança, sabe? Porque tem crianças ali muito vulneráveis. Então se você pegar uma pessoa de má índole, de má fé, pode acontecer problema. A gente vê sempre na internet, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Cuidar do lado psicológico das crianças, sabe? Oferecer um pouco de cultura também. Eu gosto muito de ler, eu sou leitor, então quando eu faço a yoga, eu sempre falo para as crianças, ó, estuda, procure ler, procure, sabe, assim. Porque não é só o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma forma da gente chegar nas crianças. É uma forma da gente conseguir ganhar a criança ali, ganhar a confiança da criança. Aí o resto acontece magicamente. Então tá, professor, acho que é muito importante que as pessoas conheçam o projeto, né? Então o professor deu a dica para quem quiser acompanhar pelo Instagram, para as empresas que quiserem e puderem ajudar financeiramente ou patrocinar o evento, né, o campeonato que vai acontecer agora em dezembro também é muito importante, mas também é importante ajudar essas crianças, né, esse projeto também no dia a dia. Então, se você que está ouvindo a gente ficou interessado, entre em contato para poder ajudar, para poder conhecer um pouco mais e também transformar a vida dessas crianças.